Estamos de volta aqui para a segunda parte da live com o Callahan, grande amigo, pessoa com uma capacidade de reflexão muito boa. E aí vou esperar o pessoal ir aparecendo de novo na live e o próprio Callahan aparecer para que a gente possa incluí-lo mais uma vez. Então, Jorge entrou aí, Yoshi Sakaki. Callahan chegou de volta. Vou incluí-lo, viu, Callahan? Vou chamá-lo aí. Pronto, estamos. Inspiração. Poliana, minha querida, obrigado por estar presente aqui com a gente. Sérgio, meu irmão, Lenira, um beijo. Vamos aqui um pouco saudando quem está chegando, enquanto o povo todo não volta, né? Que bom. Saudando a esposa que está por aqui também na live. Ah, que bom. Tem que saudar, né, Carla? Que é para não ter problemas em casa, né? Claro, claro. Pedrinho, Sidney, Imprescindível, né, Céu? meu filho também está acompanhando aí. Meu filho está Ah, acompanhando que a bom, que maratona das minhas ótimo. lives. Que ótimo. Henrique, bem-vindo. É, enfim, eu vou. Pronto, Sérgio. Pedrinho estava aí também, né? Eu vi. Zéu não chegou ainda, eu acho, mas estava por aí também. Eu vi que teve um pessoal muito diverso passando aqui, viu, Carlos? Ah, ficou bem, Menina, mulher, bem agradecido. Uhum. bem-vinda. No seu Que nome está grande, com menina, mulher. gratificante. Callahan, o Jorge havia feito uma pergunta na linha do que você. Ederson, um abraço, chegou aí também, né? Na linha do que a gente estava falando sobre figuras políticas. O Jorge perguntou: o que dizer, não é? Das igrejas protestantes, evangélicas, cristãs de uma forma geral, que se alinharam com esses projetos de morte, não é? Ô, Hum. Dene, um abraço. Minha vizinha aqui, ô, Dene. Um abraço para Samuel, filho. Cristina Salles, um abraço. Então, o que a gente pode dizer, não é? Nesse sentido, Brasil e Estados Unidos houve uma pactuação, não é? Isso, isso. Que coisa a gente diz dessa Um realidade, fenômeno, né? desse fenômeno, sim. E depois, rapidinho, além de haver um pacto, não é, das igrejas, há uma apropriação das plataformas políticas, da linguagem religiosa para poder alcançar um público, né? E aí, nesse contexto dos Estados Unidos agora, o Donald, você disse, não vamos dizer nomes, Não, mas não enfim, pode, não pode. Fique à seu vontade, né? presidente, o presidente aí foi para a frente da igreja, dita Igreja dos Presidentes, que é uma igreja episcopal, né, anglicana, e com a De Bíblia em chorar. mãos, com a Bíblia em mãos, disse impropérios, obscenidades, não é? É, Não se referiu isso. ao morto, à pessoa assassinada, não mandou uma palavra de consolo à família, não é? Mas fez ameaças com a Bíblia em mão. E aí, inclusive a bispa, né, de Washington, Isso. fez um discurso forte, né, contestando. O pároco dali daquela igreja disse: nós sequer fomos consultados, vem aqui dizer é, coisas que são ofensas à fé cristã, né, com a Bíblia em mãos. E aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, o ministro de Justiça detonou o governo brasileiro dizendo: olha, não quer combater corrupção, né? Quer proteção da corrupção. E aí, quando o presidente vai para a coletiva de imprensa, diz: hoje de manhã, no café da manhã, eu falei para os ministros: vocês conhecerão o traidor, né? Então fez todo um discurso paralelo com elementos semióticos da última ceia, né? que, aquele que aquele que vai me trair está entre vocês, né? Ele vai se revelar. Então, toda uma apropriação de linguagem religiosa que para fazer política de morte. Que coisa a gente diz disso, né? Hum, é, pois é. Há várias,
há vários modos para mentir, né? Um modo bem conveniente é de falar de coisas obscenas com palavras bonitas, né? E neste caso, as coisas tão obscenas requerem palavras cada vez mais bonitas, né? Devotas. Então, Além de bonitas, devotas, né? Pseudo-sagradas. Sim, sim. Então, e isso está acontecendo num nível bem alto, semioticamente falando, né? E esta tem uma colocação em inglês mais ou menos assim, mas não tem a graça e a beleza que a palavra brasileira, né? Catimba, catimba, né? Tá me entendendo? Eu tenho palavra correta, né? Uhum. Alguém tem bola no pé, e ele vai de repente do outro lado, né? Assim. Então, a gente tá enfrentando uma política que funciona mais ou menos assim, bem sofisticada neste respeito, mas não deve ficar, não deve prestar muita atenção na fantocha na frente. Mas quem está por trás, né? Quem está por trás? Quem está por trás? O capital está por trás. O poder que dirige o mundo está por trás. Como eu disse, o político é sintoma, né? Isso ele fica na frente para fazer vários tipos de catimba para tirar a atenção, mas a gente tem que prestar atenção em coisas mais sutis, né? Sutis. Mais sutis, né? Mais sutis a respeito da relacionamento entre o dinheiro e a função do Estado. Como também, desculpa, como também a função da religião, né? Porque aquilo que se diz do Estado, mudando o que precisa ser mudado, a gente pode dizer da religião também, que às vezes coloca, né, nesse sentido. Sim, porque o Estado, vários pensadores, políticas, admitam que realmente o Estado em si não tem a própria legitimidade dele. Interessante. Não tem.
Isso é uma criatura da, da associação humana. É um tipo de ficção coletiva para conseguir várias coisas. E sempre precisa de uma fonte de legitimidade para justificar várias coisas que em qualquer outro cenário não tem esperança de qualquer justificação. Sim, daí a necessidade da aproximação com a religião, com as lideranças comunitárias, né, Sim, sim, para receber, imprescindível de fazer delas, isso. para receber delas a legitimação, não é? E quando o Estado passa em crise por causa das enormidades do roubo, do assassino, do mentira e coisas desse tipo, esta questão da legitimidade fica bem delicada, né? Uhum. Cada vez mais delicada. Vários pensadores têm falado sobre isso. Me lembro o discurso bem interessante do Jürgen Habermas sobre isso, né? Essa questão da legitimidade, né, do Estado. Quando isso passa em crise, o Estado tem que buscar para uma fonte em que os principais do Estado podem depender do que o Estado podem depender. Um recurso para resistir às críticas e às manifestações e a insistência que o Estado providencia os serviços que são, ao fim das contas, a única razão para a existência dele. Uhum. Interessante. Então, um ato de um homem afogando, né? O Estado está afogando, né? Precisa de socorro. E a igreja tem este socorro ideológico para o Estado. E isso não é a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu, né? Isso faz parte da história da civilização, né? A religião tem a afirmação de ter uma autoridade bem acima de tudo, incontestável, fora de qualquer pergunta, fora de qualquer questão. Sobre isso que você fala, inclusive, ao longo da história nós vemos o pêndulo ir de um lado ao outro da questão, que é, ora, a religião que afirma ter um poder acima do secular, do poder secular, por isso o poder secular deve uma subserviência à religião, ora, o Estado que diz não, a religião precisa dessa subserviência, e ora, em que há um acordo de camaradas. Me parece que talvez há um acordo de camaradas acontecendo
neste pacto e que a gente vê, nesta encenação que a gente vê acontecer diante dos nossos olhos, não é? Eu quero mudar um pouco a questão, Callahan. Para quem nos acompanha, tem duas questões ainda aqui para colocar. Uma primeira, né? Callahan pesquisa a questão dos afro-americanos, as raízes afro-americanas, né, do cristianismo nos Estados Unidos. Sobre isso, né? Eu vejo que tem algumas pessoas aqui com a gente, que se tem interesse. Inclusive, quero mandar um abraço para o pastor Jair, pastor amigo, Ah, que bom demais. da É. Igreja Batista dos Mares. Então, Ah, um abraço, meu irmão. Ele acabou, inclusive, disse que ninguém nasce odiando, ninguém aprende a odiar, né? Lembrando isso para a gente. E também podem aprender a amar, né? Então, Calan, sobre isso, né? As raízes afro-americanas, o cristianismo, que coisa que a gente pode falar aqui, né? O que é que você, para esse momento, pode compartilhar com a gente, né? Acha que talvez tenha relevância, né? Para analisar esse momento, ou que talvez esteja descolado desse momento, mas que seria interessante compartilhar. o, é, a religião cristã para o escravo nos Estados Unidos tinha vários recursos que ele não conseguiu achar em qualquer outro lugar. Então, tem várias coisas dentro daquela caixa. Né? É uma caixa curiosa, bem curiosa. Né? Tem muita coisa dentro dela, várias coisas bem questionáveis. Né? E um pouco de homofobia fica dentro dela, um pouco de machismo fica dentro dela. E há um pouco de racismo, mesmo racismo mesmo, fica dentro dela, mas no mesmo tempo, em outra esquina da caixa, ficam algumas coisas maravilhosas. Inclusive uma antropologia divina. E esta antropologia divina é universal. Ou seja, cada pessoa tem o rosto de Deus. Que coisa dessa? A cor não importa. Nem o idioma, nem a origem. Todo mundo, você, quando estou olhando em você agora. Estou olhando no rosto de Deus. A Bíblia diz assim. Tô, tenho uma visão de Deus agora. Em você. Em você. Literalmente, de acordo com a Bíblia diz que Deus mesmo, o próprio Deus, fez a humanidade na imagem dele, né? Exatamente. O homem e mulher juntos, porque eles juntos constituíam a humanidade. Separados, não. Juntos. Né? Ela é humana. Ele é
humano juntos. Juntos, eles são o rosto de Deus. E o escravo encontrou esta coisa maravilhosa na caixa e ele pegou a caixa. E veio tudo. Com tudo dentro, com tudo dentro. Isso é várias coisas, ele encontrou várias coisas. Isso é coisa boa, coisa linda, muito linda, coisa extraordinária, coisa gostosa. Vou pegar tudo isso, né? E a história do escravo e os descendentes dele é uma história de colocar mão dentro da caixa para achar alguma coisa que vale a pena. Numa desses colocar a mão dentro da caixa, numa dessas esquinas encontrou também a luta por justiça, né? Exatamente. Exatamente. Encontrou resistência na cruz, né? Identificação, um lugar de sofrimento que vê para além, né? E a possibilidade de ultrapassar o sofrimento. Descobriu outra coisa a respeito dessa questão da justiça. No meu ver, na minha interpretação desta história esquisita sobre esta caixinha, e encontrou uma mistura de coisas, né? Com certeza. E deve fazer alguma coisa. E ele devia fazer uma coisa que ele não tinha oportunidade nem direito de fazer em qualquer outra dimensão da vida dele. Uma escolha. Uma escolha. Me lembro muitos anos atrás, muitos anos atrás, fiz uma pregação para uma galera de jovens num campo de, não sei a colocação em português, campo de Bíblia, campo dominical, coisa desse tipo. Acampamento. Acampamento. E o costume era de ter mais ou menos, para os jovens, pregador questionável, duvidoso, não tem muito talento, mas para os jovens, isso ele dá. Eu era o pregador, este pregador. E fiz uma pregação, jovens, de 11 anos, 12 anos, 13 anos. Preciosíssimos. Esses jovens, preciosíssimos. E eu estava falando, sugando o ar do rol, né? E, enfim, eu disse, tá bom então, gente, quem quer tomar decisão
esta noite. E todo mundo, espontaneamente, coisa maravilhosa, contra cada expectativa que tinha, porque realmente a pregação foi muito ruim, né? Não foi pregação, eu sei, não foi pregação de qualquer qualidade, não com retórica nobre, coisa desse tipo, coisa muito chata, muito chato mesmo. Apesar disso, os jovens responderam com entusiasmo. Por quê? Porque não entendi no momento. Pensei, que bom demais. Enfim, alguém pode ouvir minha voz como um grande pregador que tem poder de provocar um momento de decisão no coração da gente. Nada disso, querido. De jeito nenhum. Porque o que aconteceu? O momento chegou em que jovem tinha a oportunidade de fazer alguma coisa que nunca fez antes. Uma escolha para ele mesmo. Própria escolha. Ele sabe que ele sabia que só ele podia tomar essa decisão. Ele só para ele mesmo. Mãe, nem pai, nem Jesus, ninguém presta para tomar essa decisão. Ele só. E isso é uma fonte de poder dentro do coração da gente. Isso é uma coisa poderosíssima, né? E aqueles jovens descobriram este poder naquele momento. E por isso eles responderam com o fervor que eles tinham. Não tem absolutamente nada a ver com a pregação. Então, os escravos descobriram a mesma coisa na pregação. Uhum. Interessante. Pregação dos brancos, historicamente, começou assim. Interessante. Mudando mais uma vez o foco, eu não sei se a gente pode explorar ainda isso. Talvez a gente volte para isso que você colocou. Desculpa. Colocaram uma pergunta aqui, né? Porque na primeira a gente não interagiu muito com quem estava acompanhando. Eu quero prestigiar nesse momento agora. Se ele é um comentário de um tenente aqui sobre um caso, Calan, em que a mulher a esposa chamou a polícia porque estava sendo agredida pelo marido, que ganha 300 mil por mês. Mora em Alphaville, região nobre, né? E aí, quando a polícia chega, que encontra a cena, esse homem branco diz: não bote o pé na minha calçada, você é um lixo. Você ganha R$1.000 por mês, eu ganho 300 por mês. Né? Não bote, eu vou chutar o seu traseiro. Eu vou ligar aqui para fulano de tal. Não, fez aquele... Tá pensando que aqui é a favela, que você chega batendo e tal. Aqui é Alphaville e tal. E aí o tenente disse assim: se ele, policial, for abordar uma pessoa na periferia
Da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade, né? A fala do tenente. Quer dizer, se ele for tratar com civilidade na periferia, ele vai ter dificuldade. Que coisa, né? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Não sei se vem alguma coisa na sua mente, né? Foi esse comentário que colocaram aqui para a gente. Não há, não há humanidade na periferia, né? Não há É, resquício de civilidade. mas isso, isso também é uma, isso é uma, como é que se diz? Uma antropologia alternativa, né? Ou seja, que a gente pode valorizar pessoas de acordo com coisas, né? E como como medidas e não como fins, né? Uhum. E, e isso é bem comum, mas dentro da caixinha, numa esquina da caixinha, tem esta outra Antropologia. antropologia, né? Que diz que é o ser humano, e todo ser humano tem muito mais valor que qualquer coisa no mundo, né? Porque o ser humano tem o rosto de Deus, né? Então, e isso é uma outra ótica, né? E tem ramificações profundas, né? Mas tem uma luta sobre estas antropologias em conflito, né? Mas É, que isso é uma alternativa. O fato bruto que isso é uma alternativa é uma coisa muito preciosa para a gente. eu queria colocar mais uma coisa, Carla, sobre. Você está falando de antropologias, né? Uma que diz que somos imagem de Deus e por isso todos podem se alegrar e devem ser tratados com dignidade. E outra que impõe uma supremacia, uma exclusividade, uma hierarquização de dignidade, né, e tudo mais. E aí, nesses protestos que a gente tem visto agora, ah, alguém coloca uma placa: todas as vidas importam. Mas esse todas as vidas importam, às vezes soa como não precisa falar de vidas negras importam, todas as vidas importam. Né? E aí, e aí eu fiz uma provocação ontem. Eu não sei se você conhece um pastor de uma dessas igrejas, acho que saiu de alguma igreja histórica, não sei. Naked Pastor. Ele faz desenhos provocativos sobre inclusão na vida cristã. E aí ele faz um desenho com um rebanho de ovelhas brancas com a plaquinha Todas as ovelhas importam, em inglês, e uma ovelha negra esmagada, pisoteada com a plaquinha Ovelhas negras importam. É, né? A disputa de narrativas muito sutil de como dizer você não vai falar isso que você está dizendo, que todas É, as vidas isso. negras importam. Eu estou dizendo aqui, todas as vidas importam. Né? Parece que é companheirismo, né? É, Parece que é partilha, que é solidariedade, mas é dizer mais uma vez,
você não vai dizer, né? A linguagem está cortada, Isso. não pode ser dito, né? Então, né, é muito sutil isso, né? Mas isso é uma feição desta nova era, esta nova fase do racismo, né? Racismo do século XXI. Tem este papo, este papo bem sutil, né? Igual a cobra, né? É, é, que chega com excelência. E quando chega bem pertinho, isso é o momento certo para atacar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma consciência do racismo. Existe, a gente reconhece, a gente enfrenta, a gente desfia, né? Então, o racismo tem que mudar a estratégia, né? Tem que mudar o papo, o jeito de falar, o jeito de manipular, né? Tem que recrutar negros contra negros para falar contra negros, para agir contra negros. Tem que selecionar palavras boas para articular coisas obscenas, né? Assim, coisas obscenas. Porque o cenário é mais complicado agora. Mais complicado. E cada vez mais, porque é cada vez mais complicado, a situação é cada vez mais complicada, porque tem mais, mesmo mais em jogo, né? Tem que oprimir muito mais pessoas. Tem que controlar um sistema bem complexo. Tem que manipular com mais cautela, sim, com mais cuidado. Tem que ser um pouco mais esperto, porque algumas coisas ficam no ar agora. E a gente fica, por consequência, a gente fica de olho, né? Tem que atacar, tem que chegar com sutileza, né? Até aí, até o momento em que tudo ficar certo para lançar ataque, e nesse momento tudo se torna bem mais óbvio, bem mais aparente. A gente já está quase 2 horas de live, eu acho que já está bom da gente encerrar, né? Eu quero te agradecer mais uma vez por esse carinho, essa delicadeza de estar aqui para bater esse papo, né? E eu acho que a gente precisa lhe ouvir mais. Não, muito obrigado por esta oportunidade, por sua generosidade, a generosidade deste convite.
sempre um grande prazer de ficar em contato com meus amigos, meus bons amigos no Brasil, a minha outra casa, realmente, né? Sim. Fico muito agradecido, muito honrado e super contente também, né? Então, mais uma vez, muito, muito obrigado por tudo, viu? Esta noite muito especial para mim. E passaram muitas pessoas aqui que te conhecem, né? Saudaram. Eu acho que estamos precisando lhe ouvir mais. Temos que cavar outras coisas. Talvez não comigo, com outras pessoas que já conversamos aqui, mas. Ah, sim, Jorge aqui está me dizendo que você vai ter uma live no sábado, não é? Eu acho que é com o Marcos, não é? Sim, Com o sim. Marcos. Qual que é o tema no sábado? Ah, Lembra? não me lembro. Não me Jorge, lembro. Jorge, Jorge sabe. Jorge, Jorge sabe. coloca aí para mim, por favor, qual é o tema no sábado. E na quarta-feira você vai ter uma live com o Jorge, que é a partir de um livro seu, né? Ah, tá. Certo, certo. Uhum. Afro-americanos e cristianismo E a, afro-americano e a Bíblia, não e é? a Bíblia, certo. Isso. Então na quarta-feira, 19 horas, se eu não me engano, não é isso? Essa com o Jorge, 19 horas. Se não for 19, vocês vão ver o card por aí. Fiquem atentos. Eu vou compartilhar aqui também no meu Instagram. Quem acompanha Ah, minhas lives, olha. E Jorge está dizendo aqui que a de sábado é violência, racismo e fé, não é? Lá com o Marcos Monteiro. tá. Me lembro agora. Certo, certo, certo. Né? Ok, tá bom, tá bom. Então, vão lá, escutem. Né? Tem muita coisa ainda boa para puxar. O Marcos é uma pessoa muito incrível. E eu sou um neófito aqui perto dessa gente. Né? Estou iniciando esse caminho. Mas essa galera tem muita coisa aí para dizer. Vai ser muito bom no sábado e na quarta-feira. Vamos aparecer. Eu vou divulgar aqui no meu Insta. Então, quem segue minhas lives, Obrigado. quiser aparecer, dá uma olhadinha e vai lá. Meu querido, então, muito obrigado. Se cuida por aí. Saúde, viu? A gente, vida longa. Né? Cara, Obrigado. e, Idem, querido. e a gente aguarda a possibilidade de lhe ter aqui com a gente também, né? Certo, certo. Eu também. Jorge, meu querido, muito obrigado por essa mediação, né? Jorge é sempre muito generoso, né, Carla? Sempre muito Sempre, generoso. sempre. Então, muito obrigado, um abraço para todo mundo e boa noite. Forte abraço para vocês. Okay. Vou Boa deixar noite. salva, aqui no meu Instagram. A primeira eu já deixei salva, essa segunda eu vou salvar agora. E também no meu canal, lá no YouTube, Adriano Portelas, né? Então procurem lá. Márcia, muito obrigado, viu? Tá bom, gente. Um abraço, Tá tchau, Deus bom. abençoe. Forte abraço. Até mais. Tchau. Até mais.